Se estourar uma guerra mundial, seu dinheiro vai fugir para um porto seguro real ou vai para um porto seguro imaginário? Porque enquanto uns correm para o dólar e para o ouro, outros juram que vão se proteger com um ativo digital. Agora eu vou dar um spoiler para vocês. Em guerra de verdade, o mercado ele não quer o futuro, ele quer sobreviver amanhã. E se o Oriente Médio sair do controle, se a guerra na Ucrânia continuar e se a China resolver ocupar Taiwan, o que acontece com bolsa, moedas, cripto e o seu patrimônio? Hoje a gente vai usar a história como um mapa, porque a guerra muda o mundo, porque o dinheiro foge sempre do mesmo jeito. Hoje o planeta parece um campo minado. A gente tem o conflito do Irã contra Israel e Estados Unidos, tem uma guerra que já dura 4 anos lá entre Ucrânia e Rússia, e a gente tem alguns ataques no Mar Vermelho, pressão sobre o petróleo e rotas comerciais ameaçadas. E no fundo da sala a gente tem a China olhando para Taiwan como quem diz, isso ainda vai ser meu. Isso ainda não é uma guerra mundial, mas é o tipo do cenário que o mercado chama de modo pré-caos. E quando o mundo entra nesse modo, o dinheiro começa a se esconder. Então fica ligado, a gente vai dar uma rápida passada pela história para entender tudo isso e vai explicar direitinho como você pode proteger os seus ativos. Então fica ligado que está começando mais uma Economia de Quinta. A bolsa. Na Primeira Guerra Mundial, as bolsas fecharam, o comércio travou, o ouro desapareceu e os governos sugaram todo o crédito do sistema. O mercado deixou de ser mercado e virou ferramenta de guerra. Quem ganhou dinheiro? Indústria pesada, armas, ferrovias, títulos públicos. E quem perdeu dinheiro? Bancos internacionais, luxo, consumo e empresas globais. Na Segunda Guerra foi um pouquinho diferente. As bolsas não fecharam totalmente, mas ficaram sob o controle dos estados, censuradas com informação incompleta. Um paradoxo histórico aqui. Enquanto cidades eram destruídas, empresas ligadas à produção militar subiam. A lógica era simples. Quem produzia para a guerra tinha receita garantida. Moral dessa parte da história. Guerra não mata o mercado. Ela muda quem pode participar dele. Agora vamos para alguns conflitos mais modernos. A guerra Irã-Iraque na década de 80. O petróleo disparou, a inflação subiu, as bolsas ficaram instáveis e o ouro virou refúgio. A gente também teve conflitos no Líbano, capital fugindo da região, moedas fracas e investimento estrangeiro evaporando. Na década de 90 a gente teve a Guerra do Golfo. Primeiro foi o pânico, o petróleo sobe e a bolsa cai. Depois dela estabilizada, a guerra virou previsível e o mercado sobe de novo. Uma lição importante aqui. O mercado ele não odeia a guerra, ele odeia incerteza. E quando a guerra vira rotina, o mercado aprende a lucrar com ela. E se esse conflito atual escalar? Agora imagine esse combo aqui, ó. Oriente Médio fora de controle, Ucrânia continua e a China entra em Taiwan. Isso aí vira um choque energético, as cadeias globais quebradas, a inflação mundial e pressão em juros e fuga de capital. A bolsa pode não quebrar de uma vez, mas ela entra no modo sobrevivência. Mais política, mais intervenção do Estado, menos previsibilidade e mais volatilidade. Aí o mercado deixa de perguntar quando essa empresa vai crescer e passa a perguntar, essa empresa sobrevive? Esse é o tipo do ambiente em que consumo sofre, turismo sofre, tecnologia sofre, emergentes sofrem. Os setores ligados à energia, defesa, commodities ganham protagonismo. Tá, mas nesse cenário qual que é o porto seguro real? Historicamente, em guerras grandes, o dinheiro corre para ativos físicos, estado forte e liquidez global. Isso só significa uma coisa: ouro, dólar, títulos públicos de países fortes, commodities estratégicas, energia, infraestrutura e defesa. Eles podem não ser bonitos, eles podem não ser disruptivos, eles podem não ser futuristas, mas continuam existindo quando o mundo vira um problema. Porto seguro não é um ativo moderno, é um ativo que sobrevive à crise. Ah, mas não dá para colocar em cripto? Cripto funciona bem quando o sistema financeiro existe, a internet existe, a energia existe e as exchanges existem. Agora, se a gente olhar para as guerras modernas, ataques hacks aumentam, infraestrutura vira alvo, governos controlam fluxos e liquidez some rápido. Cripto ela pode até subir no curto prazo, no pânico, mas não é uma âncora patrimonial.
É muito mais um bote inflável do que um navio cargueiro. Pode até flutuar, mas não foi feito para atravessar tempestades históricas. As guerras grandes nunca destruíram o capitalismo. Elas revelam onde ele se esconde. Porto seguro não é glamour, é previsibilidade. No caos, o mercado não pergunta, isso é inovador? Ele pergunta, isso sobrevive? E quem entende isso não entra em pânico, se posiciona. E você, como é que você está protegendo seus ativos? Conta aqui embaixo para mim. Esse foi mais um Economia de Quinta para vocês. Não se esqueça, se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha com amigos seus, salva e segue o canal para sempre sobrar dinheiro na sua carteira.